Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, dia 6 de agosto, sábado, festa da Transfiguração do Senhor. E eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus, abrindo no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, ontem Jesus mandava a real para os discípulos: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, quem quiser receber por prêmio o reino dos céus, precisa passar pela morte, precisa sofrer, precisa ser pregado na cruz, precisa ser perseguido, precisa ser desprezado e humilhado. E por que tanta coisa difícil de entender na vida do cristão? Porque o cristão, ele é desprezado por esse mundo e por natureza. O mundo persegue o cristão, sempre perseguiu. O mundo rechaça tudo aquilo que Cristo prometeu, tudo aquilo que Cristo propôs a nós. Cristo propõe uma vida completamente diversa da vida que o mundo nos oferece. Então é lógico que o mundo vai perseguir o cristão, mas o cristão verdadeiro que quer abraçar a vida eterna, que quer receber o céu por prêmio, tem que tomar a sua cruz de cada dia e seguir a Jesus e renunciar a si mesmo. Diante desse discurso da cruz, o coração dos discípulos ficou temeroso. O coração dos discípulos ficou cheio de dúvida. E Jesus, para não deixar morrer no coração dos discípulos a fé, os leva até o alto do Tabor. E lá, no Tabor, Jesus lhes dá uma palhinha daquilo que virá a ser a vida daqueles homens depois da ressurreição. Jesus se transfigura, se reveste de luz, se mostra na sua verdadeira aparência, a sua aparência celeste, e Jesus mostra também aos discípulos Moisés e Elias, a lei e os profetas. Aqueles 2 homens que a Sagrada Escritura nos diz foram arrebatados, porque não se tem o seu túmulo entre nós. Moisés saiu a caminhar no deserto e desapareceu. Elias foi levado por um carro de fogo à vista de Eliseu, seu discípulo. Esses 2 homens foram arrebatados, estão no céu com o Senhor e apareceram diante dos discípulos revestidos da mesma glória de Cristo. Esses homens que foram perseguidos, humilhados, que foram desprezados, que sofreram acusações, que foram injustamente condenados, esses homens que passaram pela cruz, mas de forma figurativa, esses homens estão no céu com o Senhor. Ora, irmãos e irmãs, nós queremos um dia estar no céu com o Senhor? Se queremos, precisamos abraçar a cruz. Mas mais que abraçar a cruz, nós precisamos subir ao Tabor. Subir ao Tabor para reabastecer as nossas forças na glória, na misericórdia e na bondade do Senhor. E o nosso Tabor está aí, bem próximo de nós. Cada um de nós sabemos onde está o nosso Tabor, ou seja, a nossa igreja, a nossa comunidade, o lugar onde o Senhor se mostra a nós no sacramento da Eucaristia,
o lugar onde o Senhor perdoa os nossos pecados, alimenta a nossa alma pela palavra e pelo pão consagrado, o lugar onde o Senhor, através dos irmãos, se mostra presente na nossa vida, nos sustentando, fortalecendo diante da cruz e da dificuldade. Nós precisamos subir o Tabor. É por isso que a igreja insiste tanto com seus filhos e filhas na necessidade de que todos nós tenhamos um tempo com o Senhor na sua casa. Ora, se a igreja não fosse necessária, se a comunidade não tivesse um sentido, Jesus não teria edificado essa comunidade sobre a rocha que é Pedro, não teria convidado outros 11 para formar com ele, com Pedro, essa igreja. A igreja não é invenção humana, a igreja é obra de Cristo. Invenção humana são as coisas que muitas vezes nós trazemos para dentro da igreja, que não condizem com a fé que nós abraçamos, que não condizem com a proposta de Jesus. Mas quando nós nos atemos àquilo que no nosso batismo nós recebemos, a comunidade cristã passa a ser de fato o nosso Tabor, o nosso lugar do descanso, do restauro, do repouso. Quando nós descemos do Tabor, nosso rosto brilha. Quando nós descemos do Tabor, nossas baterias estão recarregadas. Nós temos ânimo para seguir a nossa semana. Eu sempre digo com o povo aqui na minha paróquia, até fizemos um adesivo e colamos nos veículos: domingo sem missa, semana sem graças. A missa é o nosso Tabor. A casa de Deus, espalhada pelo mundo inteiro nas mais diversas cidades, é o nosso Tabor. A oração pessoal e comunitária é o nosso Tabor. A confissão, a Eucaristia, os sacramentos de modo geral é o nosso Tabor. O nosso Tabor. A vida dos santos e santas, o nosso Tabor. Então nós precisamos do Tabor para que a nossa face, a nossa vida, a nossa caminhada nesse mundo seja uma caminhada de luz, que além de transfigurar a nossa própria imagem e vida, transfigure também a imagem e a vida dos nossos irmãos e irmãs. Eu quero te convidar hoje a ir ao Tabor, a ir à casa de Deus, a deixar que o Senhor te mostre a sua glória e voltar para a sua casa revestido dessa glória e disposto a dar a sua vida para que essa glória permaneça na sua face. Que Deus te abençoe e até amanhã. Então, meus queridos, eu passo aqui novamente para lembrá-los do seu like nesse nosso vídeo e do seu compartilhamento desse nosso conteúdo. Por quê? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e nós possamos chegar a mais e mais pessoas. Esse nosso canal tem um custo de manutenção, o custo da equipe que faz a edição dos vídeos, nós precisamos mantê-lo. Então, se você puder nos ajudar, puder com qualquer valor nos ajudar a manter esse canal, eu te agradeço.